Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today's video I'm gonna talk about Ragnarok Online. Outro dia eu tava pensando e tentando lembrar o porquê eu comecei a programar. Para aqueles que não sabem, eu programo desde que eu era criança. E eu não lembro muito bem o porquê eu comecei a programar, mas o que eu lembro é que a primeira linguagem que eu aprendi na minha vida foi o C. Mas uma memória que eu tenho é que eu gostava bastante de pesquisar na época como foi feito o jogo Ragnarok, que era um jogo que eu gostava bastante quando eu era mais novo. Eu descobri que esse jogo utilizava essa linguagem. Agora eu não sei qual veio primeiro, se eu aprendi essa linguagem talvez para conseguir fazer um jogo parecido, ou se eu simplesmente comecei a programar e depois descobri que o Ragnarok utilizava a linguagem C. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de falar de um assunto aqui muito interessante que talvez divirja um pouco do motivo de alguns de vocês terem entrado na área da programação. Muitos entraram por causa dos salários ou por causa do boom da programação que aconteceu alguns anos atrás. Já outros se interessaram por programar por outros motivos, e eu percebo que uma constante dentro desses motivos é criar o próprio jogo. Mesmo que no futuro eles tenham se enveredado por outros caminhos e terminado trabalhando com o desenvolvimento de sites, aplicativos, back-end, no começo de tudo, o primeiro contato com programação de muitos dos profissionais de TI que nós temos hoje foi gerado pela curiosidade de como um jogo funciona e de como fazer o seu próprio jogo. E de uma forma mais específica, muitas das vezes esse jogo era o Ragnarok Online. E por que especificamente esse jogo? Para todos aqueles que já jogaram esse jogo no passado, pode ser algo até meio óbvio, mas essas pessoas conhecem aquela sensação de um jogo realmente viciante, sabe? Um jogo que você fica pensando nas coisas que você vai poder fazer lá dentro. Um jogo que, apesar de simples graficamente comparado com os jogos que nós temos hoje, gerava uma imersão muito maior comparada com títulos AAA que nós temos atualmente. E como um jogo de 2004 conseguia gerar uma sensação dessa nos seus jogadores, e muitos jogos de hoje, com as tecnologias que nós temos, não conseguem. E é isso que eu vou tentar explicar agora, segundo a minha opinião. De acordo com esse que vos falo, o Ragnarok Online era um ótimo jogo devido a alguns pilares. E todos esses pilares têm algo em comum, que é a imersão e a socialização. Diferente de MMOs de hoje em dia, onde você tem um ótimo simulador de garoto de recado e de carteiro, mas não tem um jogo RPG, o Ragnarok Online não funcionava dessa maneira. Ele não era como os jogos de hoje, onde você vai em um NPC e ele pede pra você falar com outro NPC, ou coletar alguma coisa, ou matar uma quantidade de monstros e voltar a falar com ele, e logo depois você precisa falar com outro NPC, e fica nessa como se fosse um garoto de recados, levando um recado de um NPC pro outro. Cá entre nós, isso é muito chato. No Ragnarok isso era diferente. O grind do jogo não era focado em você ficar indo de um lado pro outro fazendo tarefas repetitivas. Claro, no Ragnarok você precisava matar monstros e monstros repetidas vezes para conseguir subir de nível. Isso em si é muito chato. Existem jogos hoje que fazem isso, e mesmo que o jogo consiga fazer isso de uma maneira que seja muito satisfatório, como por exemplo no próprio Ragnarok, onde você conseguia juntar vários monstros e usar um golpe que tinha um efeito sonoro legal, derrotar todos aqueles monstros de uma vez, mesmo sendo uma mecânica satisfatória, isso não é o suficiente, pois fazendo isso várias vezes consecutivas, em pouco tempo você vai ficar entediado. Mas qual era a diferença entre o Ragnarok e os jogos de hoje nesse sentido? O Ragnarok tinha um grind focado em matar monstros, porém essa, sendo uma atividade chata por si só, tornava-se parte de algo maior, era satisfatória de uma maneira prolongada devido àquilo que estava em volta dela, que eram coisas orgânicas e interações com outros jogadores e não com NPCs. Por exemplo, ao invés de você ficar indo de um lado pro outro, como ocorre em jogos atuais, onde você entra em um jogo e parece tudo muito vazio, você só conversa com NPCs, e quando você vê algum jogador real, ele só está correndo também de um lado pro outro e parece que vocês não estão jogando juntos. No Ragnarok, as interações ocorriam naturalmente devido à mecânica do jogo. Por exemplo, era muito mais fácil você subir de nível matando monstros repetidas vezes, porém em um grupo com outros jogadores reais e não NPCs. E então os jogadores, quando entravam em um mapa para matar os monstros e subir de nível, criavam grupos, e pessoas reais organizavam aqueles grupos e recrutavam outros jogadores para fazer parte daquilo. Isso em si já cria uma dinâmica naquele lugar onde você simplesmente mataria monstros repetidas vezes e torna a coisa um pouco mais imersiva. Por exemplo, chegam dois jogadores e criam dois grupos diferentes. Um grupo tem um sacerdote, que é um personagem especializado em suporte, para poder curar e fortalecer o grupo, e o outro não. Então, dependendo do número de jogadores naquele dia, os jogadores podem sair
de um grupo e ir pro outro. Ou um grupo pode ser desfeito simplesmente porque ele não tem um sacerdote e nenhuma classe de suporte nele. Outro tipo dessas pequenas dinâmicas que poderia acontecer, ainda nesse exemplo de grupo, é um grupo estar muito bem equipado e ter várias classes de suporte, como por exemplo um bardo, um sacerdote ou um sorcerer, e ele começa a exigir que aquelas pessoas que vão entrar naquele grupo tenham uma habilidade específica, como por exemplo matar um monstro com um golpe só, ou matar vários monstros de uma só vez, tudo em prol de maximizar o ganho de experiência. E essas dinâmicas na administração do jogo, e em como os personagens vão entrar naquele jogo, e em como os outros jogadores vão pensar na build dos seus personagens, já pensando na facilidade de entrar em um grupo, de upar ou não, influencia muito e não é algo vazio, como se você estivesse falando com NPCs, ou mesmo como se você fosse entrar em um grupo, mas esse grupo fosse cheio de bots, ou fosse um sistema do próprio jogo para criar grupos, um sistema vazio. Mas por trás de cada decisão na administração de um grupo, por trás de cada personagem, tinha uma pessoa de verdade ali interagindo, conversando, perguntando. Outro ponto do jogo também era a questão de tutoriais. Hoje em dia, quando você vai jogar um MMORPG, você geralmente só precisa seguir aquilo que está no mapa, e que reforça aquela ideia de que os jogos MMO de hoje em dia são apenas simuladores de um garoto de recado, de um carteiro. Você fica só indo de um lado pro outro, fazendo tarefas, pegando coisas, matando monstros e indo pro NPC, de um NPC pro outro, sem nenhuma imersão e sem nenhuma interação com outros jogadores. No Ragnarok era diferente. Você entrava, a partir do momento que você saía do campo de aprendiz, você era solto em alguma cidade que você mesmo escolhia e tinha que descobrir o que fazer. Ou você pesquisava no YouTube algum canal de algum jogador que descobriu alguma coisa e resolveu compartilhar por meio de um canal, ou você dava uma olhada na documentação na internet de outros jogadores que fizeram. Ou, da maneira mais intuitiva, você simplesmente chegava em um outro jogador do jogo que era mais experiente, estava com uma classe maior ali, e perguntava o que você tinha que fazer. E as pessoas iam e respondiam, te ajudavam. E aos poucos você ia aprendendo, você ia desbravando esse mundo, né? A questão do roleplay, de você realmente estar interpretando um papel ali, era muito mais presente do que em MMOs de hoje em dia, porque tudo ali chegava um tanto mais perto da realidade. Você conversava com as pessoas tentando descobrir alguma informação sobre aquele mundo, e você ia em um mapa e ia descobrindo essas questões, essas dinâmicas. Um outro exemplo muito bom disso é que para você fazer alguma negociação com outro jogador, você precisava estar do lado dele. E no Ragnarok tinha alguns tipos de transporte, como por exemplo barco, dirigível ou teletransporte. E de um ponto para o outro poderia não ter uma passagem direta, seja de teletransporte ou de dirigível, então você precisava planejar a sua rota e usar vários meios de transporte. E imaginando que um jogador está do outro lado do continente e você quer fazer uma negociação com ele, os dois precisariam se encontrar, e essa viagem para se encontrar gastava dinheiro. E isso fazia com que a experiência no jogo fosse ainda mais imersiva. E somente quando os dois se encontravam e estavam um do lado do outro, os dois poderiam fazer aquela negociação, seja de itens ou de dinheiro. E quando eu falo que hoje nenhum MMO é igual ao Ragnarok, eu me refiro também ao próprio Ragnarok, que já não é mais o mesmo há alguns anos. Essa mecânica mesmo de negociações já não é da mesma forma. Hoje funciona como se fosse um Pix, então a qualquer distância você consegue transferir e se torna uma negociação ainda mais vazia. Você também pode contratar personagens, bots, movidos por inteligência artificial para estarem no mesmo grupo que você, ao invés de como era no passado, onde eram jogadores reais. Então é você sozinho com vários robôs te seguindo e te ajudando a matar monstros. Mas matar monstros não tem graça alguma, né? O que fazia a experiência do Ragnarok ser tão interessante era justamente a questão da imersão, do roleplay e toda a socialização implícita que tinha naquele jogo. Às vezes muitas pessoas não percebem e terminam atribuindo o sucesso do jogo a outros pontos, como por exemplo que os jogos de hoje em dia são muito fáceis e eles colocam autoplay e várias tolices, e o Ragnarok era difícil, mas não, o jogo não era bom devido a essa dificuldade, mas sim devido a toda a imersão que estava em volta disso. Um outro ponto também é que durante todo o jogo, a mecânica era muito bem calculada para que você fosse recompensado de maneira proporcional ao seu esforço. Era um jogo difícil, mas você tinha recompensas, você crescia o seu personagem. Você conseguia itens conforme você ficava bom, conforme você ficava mais forte e matava monstros. E com o tempo foram deixando o jogo mais pay to win, o que foi tirando um pouco da recompensa e toda a dificuldade que o jogador tinha quando jogava o game. E por que nenhum MMORPG hoje em dia é tão bom assim, não chega próximo de um jogo de 2004? Simplesmente porque
porque não focam a mecânica do jogo para que tenha uma imersão maior. No Ragnarok, os jogadores controlavam a economia, eles controlavam até as missões de uma maneira indireta, como por exemplo a classe dos mercadores. Você poderia estar upando nos Magmarins e um mercador aparecia lá dizendo que queria ou muda ou caule e oferecia uma boa quantidade de dinheiro. Automaticamente, você vendo aquilo, você ia matar os monstros que dropavam isso naquele mapa simplesmente para trazer para aquele outro jogador que estava oferecendo dinheiro por esses itens. Então não precisava de um NPC dizer para você ir atrás de algum item, de coletar alguma coisa, de matar tantos monstros, porque você automaticamente fazia isso para ganhar aquele dinheiro que um outro jogador ofereceu pelos itens que ele queria. Então era algo natural. Os próprios jogadores criavam quests de maneira natural, que fazia a experiência do jogo ser muito mais imersiva e com um número maior de interações significativas. Não eram interações vazias. Há muita diferença entre um NPC pedir para você fazer essas coisas e você fazer por vontade própria de maneira orgânica, porque surgiu uma oportunidade de ganhar dinheiro matando monstros e pegando um item. De novo, matar monstros não é legal, mas toda a imersão que ocorre em volta disso fazia o Ragnarok ser um jogo diferente. E hoje em dia nenhum outro jogo foca nisso, em criar essa imersão e em fazer os jogadores terem essa experiência de socialização. Os jogos hoje em dia contam com sistemas de transferência à distância, contam com bots, contam com autoplay, mostram tudo o que você tem que fazer, te forçam em um tutorial. São pay to win, então você paga e vence, você consegue comprar as coisas e sair na frente daqueles jogadores que estão se esforçando, então o esforço deles termina não valendo tanto. E no final a experiência termina sendo meio chata, porque no resumo da ópera, as pessoas que vão jogar MMORPG não estão em busca de ficar matando monstros ou ficar fazendo tarefas repetitivas, ficar indo de um lado para o outro, mas simplesmente de jogar uma experiência imersiva. Um jogo onde elas interpretam um papel do personagem que elas criaram, né? Um RPG. O MMORPG seria simplesmente a evolução do que a gente tem com um RPG de mesa, né? Eu acho que isso explica um pouco do sucesso que a gente tem em RPGs de mesa hoje, né? Você jogar um RPG de mesa é muito mais divertido do que jogar um MMORPG, porque você tem essa questão da imersão, do roleplay. Você consegue interpretar um papel daquele personagem que você criou, aquele personagem específico que você desenvolveu, e tomar as suas próprias ações dentro daquele mundo controlado. E MMORPG era simplesmente para ser a evolução de um RPG de mesa, porém virtualizado, né, e com melhorias. E o jogo que chegou mais próximo disso foi o Ragnarok. Outros jogos já não conseguem fazer isso. Você não tem a liberdade para sair e explorar o mundo e fazer o que você quer naquele ambiente fictício. Vários jogos foram afetados com o passar dos tempos. Eu acho que tem alguns gêneros de jogos que foram abandonados pela indústria de games. MMORPG é um dos que mais sofreram com isso. A indústria focou bastante em gráficos e esse tipo de coisa nos últimos tempos, e existia a expectativa de que surgisse um MMORPG muito melhor do que aqueles que haviam no passado, né? Imagina algo com a mesma mecânica de Ragnarok, porém com gráficos melhores. É interessante, mas no fim das contas só evoluíram os gráficos e nem mesmo mantiveram as mecânicas, simplesmente pioraram as mecânicas. É muito mais divertido você assistir um vídeo do que ficar vendo o seu personagem jogar com autoplay. Eu acho isso um absurdo. De maneira que bons gráficos são uma das coisas menos importantes. A mecânica e a composição do jogo é muito mais importante. Você criar um ambiente onde o jogador possa realizar o objetivo principal daquele jogo, no caso de RPGs, que seria a interpretação do papel do personagem ali que você inventou naquele mundo, é muito mais importante do que gráficos muito altos. Bom, se você concorda, discorda ou tem alguma outra opinião do porquê o Ragnarok Online era bom e por que nenhum outro jogo conseguiu gerar a mesma sensação e engajamento hoje em dia, deixa aí nos comentários. Eu podia ter falado de alguns outros assuntos, como por exemplo a chegada do Kita e a competição dele com o iFood e o impacto que isso vai ter no emprego de alguns programadores aqui no nosso país, ou também a treta do jovem tranquilão com aquela moça do RH. Mas eu preferi trazer um assunto mais descontraído hoje. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aqui se você gostou do conteúdo. Hypa o vídeo também pra me ajudar. Se todas as pessoas que assistem os vídeos do canal já tivessem se inscrito, eu já era monetizado. Bom, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até mais.